Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Seja agressivo na tomada de decisões. E você diz, bem, eu tenho medo de cometer um erro. Bem, lá vem você com esse medo de novo. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Sejam bem-vindos ao Desfrutando a Vida Diária, onde eu ensino a Palavra de Deus. E acredito que isso o ajudará a desfrutar todos os dias de sua vida. Ontem eu comecei a ensinar sobre a importância de ser agressivo. Não apenas ser preguiçoso, ou morno, ou passivo e procrastinador, mas ser uma pessoa decisiva que sabe o que precisa fazer e apenas se levanta e faz. E sabe, procrastinar pode se tornar um hábito. Você pode ficar habitualmente adiando as coisas. Eu quero te encorajar a se tornar uma pessoa agressiva, porque acredito que o inimigo que temos, Satanás, o diabo, é agressivo contra nós e precisamos ser agressivos contra ele. E a Bíblia diz para resistir ao diabo desde o seu início. Você tem que ser uma pessoa agressiva, senão você vai adiar e esperar que desapareça e nem sequer pensar a respeito e assim acabar em apuros. Então eu falei ontem sobre pensar agressivamente. Saber no que você quer pensar, saber o que quer de sua vida e pensar nesta direção. Sabe, se você quer ser bom em alguma coisa, não pode sentar e deixar todo tipo de pensamento de medo arruinar sua mente sobre quanto medo você tem de não ser bom em alguma coisa. Você precisa pensar, acredito que posso fazer isso por meio de Cristo, que é a minha força. Acredito que Deus me chamou para fazer isso, portanto, Ele me ungirá e me qualificará para fazê-lo. E hoje quero falar sobre orar agressivamente. A Bíblia diz lá em Hebreus 4:15 que nós temos o sumo sacerdote que entende nossas fraquezas e enfermidades, porque ele foi tentado em todos os aspectos como nós, mas ele nunca pecou. O próximo verso diz: aproximemo-nos sem medo, com confiança e ousadia do trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus para conosco, pecadores, para que possamos receber misericórdia por nossas falhas e achar graça para nos ajudar em tempo de necessidades, a ajuda apropriada e a ajuda oportuna vindo exatamente quando precisamos. Agora, precisamos gastar um pouco de tempo nisso porque isso é realmente importante. O verso 15 fala sobre Jesus entender nossas fraquezas e enfermidades, portanto, temos fraquezas, temos enfermidades. Cometemos pecados e fazemos coisas que não deveríamos, e o que Satanás quer fazer é nos fazer sentir vergonha, culpa, ou apenas nos fazer recuar e pensar que não somos dignos de pedir a Deus para nos ajudar. Bem, depois do que você fez, Deus não te ajudará. Mas essas escrituras, Hebreus 14, 15 e 16, primeiro falam sobre nossas fraquezas e enfermidades e que Jesus as entende porque ele veio a esta terra em forma humana e literalmente passou por todas as tentações pelas quais passamos, mas ele nunca pecou. E diz, portanto, então, vamos confiadamente até o trono? Uau! Porque você é fraco e você comete erros e peca. Mas Jesus entende isso. Assim você ainda pode ir com ousadia e corajosamente ao trono. Sabe, muitas pessoas fazem o que eu chamo de orações do só. Bem, Deus, se você só fizer isso. Bem, Deus, se você me ajudar só desta vez. Deus, se você me perdoar só desta vez, prometo nunca mais fazer isso de novo. Isso é tolice porque você vai fazer de novo. A palavra só significa o suficiente para sobreviver. E Deus não quer que peçamos apenas o suficiente para sobrevivermos. Ele quer que nós peçamos mais do que o suficiente, porque Ele é um Deus generoso. Agora, eu posso começar dizendo, eu sei que eu não mereço isso, mas vou orar com ousadia e agressivamente para que você faça grandes coisas na minha vida. E sabe, Deus ama fazer isso porque se Ele faz isso e nós damos a glória a Ele, então isso atrai as pessoas para Ele. Deus pode fazer mais do que usamos, Efésios 3:20. Esperar, pedir ou pensar. Você está pronto para ser ousado em suas orações? Está pronto para começar a pedir a Deus coisas que sabe que você não merece?
Sabe, eu era a pessoa menos provável para Deus usar neste ministério. Eu não tinha as qualificações para isso, mas eu amava a Deus. E Satanás sempre lhe dirá o que você não tem. Mas Deus pode anular todas essas coisas se você o ama e deseja fazer a vontade dele em sua vida. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que, em consequência da ação do seu poder que opera em nós, é poderoso para cumprir o seu propósito e fazer, agora ouça, superabundantemente, muito além de tudo o que ousamos pedir ou pensar. E Ele é capaz de fazer superabundantemente, mais do que podemos sonhar ou pensar, ou a maior coisa que você pode pensar para pedir a Deus. Me lembro de uma vez pedir a Deus que me deixasse ajudar cada pessoa do planeta com a palavra dele. E claro, isso parecia tolice até para mim. E nós não chegamos a todas as pessoas ainda, mas através de toda a mídia que está disponível hoje em dia, pela internet, TV e rádio ou satélite, estamos alcançando cerca de 2/3 do mundo com a palavra de Deus hoje. E isso é incrível. Eu sou só uma senhora não qualificada de Fenton que foi abusada sexualmente na infância pelo meu pai. E tive muitos problemas em minha própria vida, mas eu amava a Deus e queria aprender a ser o que Ele queria que eu fosse e ser obediente a Ele. E assim eu passei 48 anos servindo a Deus, crescendo de pouco a pouco. Não crescemos tão rápido quanto gostaríamos, foi de pouco a pouco. E Deus, Ele fez grandes coisas, mas eu pedi a Ele grandes coisas. Não importa quem você é ou o que você fez no passado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:17 que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo novo se fez. Acredito que estou falando com algumas pessoas, alguns de vocês me ouvindo, que se sentem muito mal consigo mesmos, cheios de vergonha, estão cheios de culpa e condenação e inseguros. E tem tantas necessidades, mas você não pede, ou se pede, mal murmura, você não está indo ao trono agressivamente. E Deus não quer que você venha agressivamente porque acha que merece algo, mas, na verdade, você sabe que não merece nada, mas você vai em nome de Jesus. E sabe o que isso significa? Quando você vai em nome de Jesus, significa que você vai apresentando tudo o que Jesus é. Quando ora, você não está apresentando tudo aquilo que você é. Você está apresentando tudo o que Jesus é. E Deus ouve e responde por causa de Jesus. Uau, isso é tão bom! Me faz querer ir para casa e orar e pedir a Ele grandes coisas. Eu quero ajudar os pobres, quero alimentar os famintos. Eu quero alcançar as pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero rir muito, quero desfrutar minha vida. Eu quero ter coisas boas, eu quero estar em paz. Quando tiver problemas em minha vida, quero entrar no descanso de Deus. Há tantas coisas que eu quero ser como Jesus, quero conhecê-lo melhor. E você não tem porque você não pede. Tiago 4:2. Você não tem porque você não pede. Ou será que você ora desta forma? Achando que Deus não ouvirá suas orações porque você foi mau? Todos fomos maus. Mas Deus é bom. E Ele tem muito mais bondade do que temos maldade. Eu tenho certeza de que é um português estranho, mas você entendeu. Deus é capaz de fazer superabundantemente, muito acima e além de tudo que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. Eu amo isso, de acordo com o seu poder que opera em nós. Sabe, eu acho que durante anos não prestei atenção a esta última frase. Como Ele faz essas coisas? Ele faz através de você. Toda vez que você ora e pede algo para Deus, Ele não vai, fazer isso cair do céu. Ele pode te dar uma ideia criativa. Pode te mostrar algo que você precisa fazer ou algo que você precisa parar de fazer. Deus, Ele trabalha ao nosso lado em parceria conosco. Ele não faz todas as coisas por nós.
Quando falar com as pessoas, fale com elas de forma clara e direta. Não murmure quando falar com as pessoas. E quando falar com as pessoas, olhe para elas. Não olhe para o chão ou ao redor ou... E você diz, bem, eu sou tímido. Bem, supere isso porque Deus está do seu lado. E pare de deixar seus sentimentos governar você. E saiba que Deus está com você e Ele te ajudará em tudo o que você fizer. Fale positivamente, definitivamente, claramente e com certeza de si mesmo. 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Seja positivo ao fazer perguntas como, por exemplo, a forma certa de pedir algo. Você tem um lenço de papel para me dar? A maneira errada de você pedir algo. Você não tem um lenço de papel para me dar que eu possa usar, não é? Uma é muito positiva, cheia de fé, cheia de expectativa. A outra está quase que esperando um não. Fale com poder, põe um pouco de energia em sua voz. Não murmure. Outra área para ser agressiva é ofertar generosamente. Você diz, Joyce, você vai falar comigo sobre oferta? Sim, eu vou falar com você sobre oferta, porque é uma das melhores coisas que você pode fazer. A Bíblia diz que mais abençoado é dar do que receber. E sei por experiência que se você quer adicionar alegria à sua vida, então comece a ajudar mais pessoas. Estenda sua mão e seja uma bênção para as pessoas. Há tantas pessoas que estão sofrendo e você pode ofertar de muitas maneiras. Pode ofertar elogios, pode ofertar encorajamento, pode orar pelas pessoas, ofertá-las, pode concordar com elas em oração, ajudando-as e elas nem saberem o que você fez. Você pode ajudar financeiramente. Compartilhe o dinheiro que você tem com pessoas que têm menos que você. Oferte mais dinheiro para a pregação do Evangelho. Sabe, o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo. E claro, o Evangelho é gratuito, mas o veículo que o carrega não é. Eles não me deixam estar nas emissoras de TV de graça? Então, talvez eu possa lhe dizer isso educada e amorosamente. Se você assiste ao programa o tempo todo e realmente foi abençoado e isso ajudou a mudar sua vida, então, envie ofertas ocasionalmente. Ou torne-se um parceiro mensal conosco e nos ajude a fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer. Quando você se torna parceiro de alguém, você se torna parte de tudo aquilo que eles fazem. E ofertar é tão maravilhoso. Quando você é egoísta, ou quando eu sou egoísta, é como viver em confinamento solitário. Não há ninguém em sua vida além de você, e você nem gosta de quem você é. Então precisamos aprender a tirar o foco de nós mesmos e pôr nossa mente no que podemos fazer por outras pessoas. Gálatas 6,10 diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aos que são da família da fé. Não deixe as oportunidades passarem por você quando ouvir falar de uma necessidade. Esta é uma oportunidade para que você possa supri-la. Eu me lembro de uma situação aqui no escritório, isto foi há anos. Mas eu ouvi um dos funcionários dizer que uma pessoa que trabalhava para nós não tinha cama e ela dormia num colchão no chão há pelo menos 3 anos. Mas eles disseram, estamos orando para que ela consiga um colchão. E eu pensei, não, vocês não precisam orar por ela. Precisam se juntar e comprar um colchão para ela. E certamente podemos encontrar pessoas aqui que vão ajudar e comprar o colchão para ela. E sabe, o Senhor pôs em meu coração uma vez, ele diz, pare de me pedir para fazer coisas que você poderia facilmente fazer e não quer fazer. Veja, muitas vezes oramos e pedimos a Deus para fazer as coisas, mas Ele quer fazê-las através de nós. Ele nos deu a capacidade de fazê-las, mas devido ao nosso egoísmo, queremos nos apegar ao que temos e orar para que Deus faça as coisas. Deus trabalha através de pessoas.
Ele não apenas faz chover milagres do céu quando há necessidade, ele trabalha através das pessoas. E se não deixá-lo trabalhar através de você, ele encontrará alguém através de quem possa trabalhar. Porque Deus vai fazer a obra dele de qualquer jeito. E 1 Tessalonicenses 5,15, na Amplificada, diz: procure praticar a bondade. Certifique-se de que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre se esforce para fazer o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Faça mais do que o esperado. Não faça o mínimo que você puder, faça o máximo que você puder. Eu amo isso. Sempre ande 1 milha a mais. Se alguém lhe pedir para andar 1, ande 2. Vá além da sua zona de conforto, sabe? Somos tão viciados em conforto que muitas vezes, se algo nos deixa desconfortáveis, não queremos fazer aquilo. Bem, sabe, não consigo sequer imaginar o quanto foi difícil para Jesus ir para aquela cruz. Na verdade, acho que provavelmente foi muito desconfortável para ele. Mas se Jesus pôde ser pendurado em uma cruz e morrer por nós, poderíamos abrir mão de um pouco do nosso dinheiro ou um pouco do nosso tempo e fazer o que Deus está nos mostrando para ajudar alguém que está precisando. Para mim, esta é uma das coisas mais importantes da vida, tirar sua mente de si mesmo e ser uma bênção para outras pessoas. Na verdade, eu amo ofertar algo todos os dias para alguém, se eu puder, sabe? É a forma mais empolgante de viver. Trabalhe agressivamente. Não seja uma pessoa preguiçosa, seja automotivado. Não espere que alguém te obrigue a fazer a coisa certa, mas faça agressivamente a coisa certa. Provérbios 6, do 6 a 11, diz: observe a formiga, ó ocioso, isto é, uma pessoa preguiçosa. Considere os caminhos da formiga e seja sábio. Ela não tem comandante, nem vigia, nem governante, mas armazena suas provisões para o verão e ajunta seu alimento na colheita. Então, ele diz: esta formiga não tem chefe, ela não tem alguém que a obrigue a fazer o que é certo, mas na colheita ela colhe o que precisa para o inverno quando não existe nada disponível. E ele diz: pelo menos vá e observe a formiga e faça tão bem quanto ela. Quanto tempo ficarás deitado, ó preguiçoso? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para cruzar as mãos para descansar, e a pobreza virá sobre você como um ladrão, e a escassez como um homem armado. Temos que trabalhar? E a Bíblia diz que se uma pessoa não trabalha, ela também não deve comer. Na igreja primitiva, as pessoas cuidavam umas das outras. Elas viviam em comunidade, compartilhavam tudo, elas colocavam tudo em um lugar, levavam aos apóstolos e distribuíam para quem precisasse de algo, sabe? Mas, mesmo como para as viúvas, diz que se uma mulher é viúva de verdade, se está fazendo o que pode fazer, se está sendo uma bênção para os mais jovens e todas essas coisas, se ela não é uma fofoqueira, então vamos cuidar dela. Mas se alguém é preguiçoso e não trabalha, então não vamos lhe dar o dinheiro para comer. E, sabe, eu amo ajudar as pessoas, mas não quero ajudar alguém que é preguiçoso e não faz a sua parte, porque dessa forma não estamos ajudando e estamos permitindo que elas fiquem do mesmo jeito que estão. Você é um ofertante? Você fica meio chateado se o seu pastor fala um pouco mais de oferta no culto? Eu digo muitas vezes que onde quer que você vá, as pessoas falam de dinheiro. O único lugar que a gente fica bravo é na igreja. E, meu Deus, devemos estar mais dispostos a ofertar do que qualquer outra coisa? Faça suas atividades diárias de forma agressiva. Tenha cuidado com o medo, ele drena a sua energia e drena a sua vida também. Se você tem algo para fazer, levante-se e faça. Agora vou dizer algo que alguns de vocês não vão gostar. Eu não estou dando comando aqui, estou apenas sugerindo, mas, sabe, não deixe seus pratos sujos na pia durante a noite e pense: amanhã vou lavá-los. Vá e lave-os. Então, quando se levantar de manhã, não vai haver aquela bagunça na pia? Quando você sair da cama, arrume-a. Não deixe uma bagunça por 4 ou 5 horas. Sabe, para mim,
Quando olho em volta e tudo ao meu redor está uma bagunça, isso só me faz sentir oprimida. Quase como em cativeiro, quando estão bonitas, arrumadas, tudo está limpo e cuidado, isso me faz sentir mais livre. Uma das coisas que tento fazer, e nem sempre sou perfeita nisso, mas quando uso algo, eu ponho de volta onde peguei. Sabe, posso simplesmente fazer um desastre no meu banheiro pela manhã, eu uso a pasta de dente, deixo a tampa aberta e fora do lugar, não guardo a escova de dentes, uso o enxaguante bucal, tiro a tampa e deixo pra lá, sabe? Uso o spray de cabelo e deixo lá em cima da pia jogado, e antes que eu perceba, acabei de fazer um desastre na minha pia. Mas eu também posso pôr cada uma dessas coisas de volta à medida que as uso, e as coisas podem ficar limpas e arrumadas. Agora, há pessoas que podem ir longe demais, serem perfeccionistas e enlouquecer a todos. Mas o que eu quero dizer sabe, eu tenho medo de limpar a minha casa, tenho medo de ir ao supermercado, eu tenho medo de dirigir no trânsito. Tenho medo, eu tenho medo. Sabe, o medo é um parente próximo do pavor. Não deixe o medo entrar em sua vida. Se você tem algo para fazer, levante-se e faça. Cuidado com a preguiça. Ela é um espírito que tenta oprimir e controlar. Ela trabalha em seus sentimentos e em sua vontade. Deixe-me dizer uma palavra sobre a procrastinação. Sabe, a procrastinação é enganosa. Porque o que a procrastinação diz a você você vai fazer isso. Então você acha que está obedecendo a Deus porque pretende obedecer a Deus em algum momento? Mas boas intenções não são obediência. A única vez que você deve esperar para fazer algo que Deus lhe diz é se Ele lhe disser, espere. Caso contrário, Ele espera que você faça isso o mais rápido que você puder. Eu sei que estou falando com pessoas que alguns de vocês são agressivos, são trabalhadores, vocês não adiam as coisas, vocês cuidam das coisas, e isso é apenas um incentivo para vocês. É somente para dizer, sim, vocês estão certos. Mas eu também sei que há pessoas nos assistindo que são preguiçosas e que são passivas. Não deixe as coisas para o último minuto. Uma pessoa passiva, ela sempre deixa as coisas para a última hora. Sabe o que acontece? Você sempre se sente sob pressão. Isso pode se tornar um mau hábito, apenas um mau hábito. Seja agressivo na tomada de decisões. E você diz, bem, eu tenho medo de cometer um erro. Bem, lá vem você com esse medo de novo. Ore, observe todas as opções. Se sentir que precisa de uma palavra de alguém mais sábio que você, peça. Mas tome uma decisão. A indecisão é um dos piores lugares para se estar. E então tome uma decisão e fique com ela. Não fique indo e voltando. Você diz, eu tenho medo de cometer um erro. Quer saber? Se você cometer um erro, você vai sobreviver. Se você se perder, Deus te encontrará e te porá de volta no caminho certo. E às vezes nós aprendemos mais com os erros que cometemos do que com as coisas certas que fazemos. Pelo menos quando você comete um erro, você aprende a não fazer de novo. Eu aprendi muitas coisas desta forma. Ame agressivamente. Seja uma pessoa que ama as pessoas de verdade. Ame as pessoas, mostre-lhes amor e receba o amor de forma agressiva. Sabe, eu não gosto de quando tento ofertar a alguém e a pessoa vem dizendo, não, você não precisa fazer isso, não precisa. É embaraçoso para mim, eu fico pensando, eu só quero te abençoar, você pode apenas aceitar? E dizer obrigada? Só preciso que você aceite e diga obrigada. A Bíblia usa muito a palavra levantar, que significa se erguer e seguir em frente. E assim estou encorajando você a ser mais agressivo em sua vida. Eu acredito que Deus vai te honrar e isto vai fazer uma grande diferença em sua vida. Te amamos e espero não ter sido muito dura com você hoje. Eu só quero que você seja o tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Por favor, esteja conosco amanhã quando ensinarei mais da palavra de Deus. Deus te abençoe.